Quem souber, canta. Quem não souber, mexe a boca. A pipa tá subindo, né? Dos nossos corações. Zé, tem São Paulino e Palmeirense que conhecem mais aí o hino do Corinthians do que do time dele. Esse hino marcou muito, né? Eu também lembro bem do Palmeiras, eu lembro bem, alguns eu também. Times que foram campeões, o hino sempre passa, né? Tem marca registrada. Mas esse daí é sagrado, né? Esse é nosso. Vamos fazer o Porapopó. Vamos fazer o Porapopó agora, hein? Porapopó, Zé. Ô, Franz, o coração dos caras tá batendo acelerado. Ele vai. Maria, você conhece o Batuba, estado do litoral paulista? Batuba, Caraguá. Conheço bem. Conhece? É? Eu ia falar que eu tô mal sozinho. Por isso que eu tô queimadinho, pô. Eu moro aqui em Ubatuba. Velho. Aí você... Moro em Ubatuba, pô. Aí... Pô. Terra boa. Ubatuba, Caraguá, pô. Eu moro aqui, eu tenho um apartamento aqui. Esse rapaz tá falando com você, é meu genro, ele dá o endereço para você. Se quiser passar um fim de semana aqui, pode vir que não vai pagar nada, não, viu? Opa, isso é bom, pô. Tranquilo. Ubatuba. É pertinho da Praia Grande, a Praia do Tenório. Opa, maravilha, pô. É bom, eu de vez em quando tô aí no Guarujá, então fica mais perto ainda. Tô aí na Astúria. Olha só. Ô Zé, eu quero agradecer a sua participação. Obrigado pelo aceite do convite. Muito tempo eu estou tentando falar com você agora. Graças a Deus. Deus iluminou e a sua filha entrou em contato, a gente conversou, deu tudo certo. Agradeço a Beth, por gentileza, de todo o coração. E esse projeto, Zé, eu criei, sou professor de educação física. Eu acho que eu sou um pouco corintiano, deve ter mais corintiano, mais louco do que eu aqui na sala, graças a Deus. E meu pai também está aqui na sala aqui também. Eu sou corintiano por causa do pai dele. E corintiano é assim, né? Vai passando um para outro. Na época, os pais da gente determinavam, né? Nós somos seis irmãos, 5 são corintianos, só um São Paulino. Pelo menos na família inteira estaria aqui. Não. Quem que é o São Paulino lá, Zé? Por que ele virou São Paulino? Tuta, Ovelha Negra. Tuta. O Tuta? Sempre tem. É São Paulino. Por isso que você batia nele no jogo, lá é? Não tinha nada a ver. Ai, Jesus. A gente sempre se respeitou. É que mas tá bom, Zé. Ninguém é perfeito, né, Zé? Tem esse também, com certeza. Ó, José Maria Rodrigues Alves, o Zé Maria Super Zé, nasceu no dia 18 de maio de 1949 em Botucatu. Ô Zé, você é o quarto jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians, 598 jogos. Você lembra do primeiro jogo que você fez pelo Corinthians? Meu primeiro jogo foi em Porto Alegre, contra o Grêmio. Nós perdemos esse de 1-0. Foi na minha estreia, perdemos esse jogo. Uma estreia conturbada, né? Que eu viajei, não sabia se podia jogar ou não, e a autorização chegou no sábado à noite. Logo depois daquela encrenca com a Portuguesa, foi meu primeiro jogo oficial que eu fiz, perdemos pro Grêmio 1-0. Ó, um jogo mais... Eu vou passar para a galera fazer perguntas, mas eu vou fazer a minha primeira aqui. Tem bastante alunos aqui, Zé, e tem um aluno que eu tô tão emocionado que eu tô até fugindo dos protocolos do projeto aqui, tá, Ana? Me desculpa, a emoção é grande. É a escolinha de futebol, tem uma aluna que ela vai... Não, é a escola do Estado, é a escola do Estado. Escola do Estado. Escola do Estado. Do ensino médio, Pindamonhangaba. Assim, Ana, apresente o Zé Maria, aí depois a Vitória vai cantar uma música do projeto, e tem uma aluna que vai fazer o seu desenho, Zé. Ela vai fazer a sua caricatura, aí depois ela vai enviar para você postar e pedir para a Beth, você postar para divulgar o nosso trabalho, tá bom, Zé? Presente, geralmente eu coloco no quadro. Vamos lá. Ana, pode apresentar aí, Ana. Bom, primeiramente é um grande prazer estar falando com você. E José Maria Rodrigues Alves, conhecido como José
Maia. Zé Maria. Zé Maria, perdão. Nasceu em 18 de maio de Aquela é São Paulina, 1949. Zé. Sou mesmo. Influência do meu pai. Em Botucatu, em São Paulo. Jogou no Portuguesa, no Corinthians e no Internacional de Limeira. Entendeu? Não. Ô, Vitória, canta a música para nós agora aí, Vitória. A nossa música do projeto. Vamos lá. Cadê a Vitória? Vai, Vitória. Vitória. Não precisa ficar segurando, não, pode deixar o segurando certo aqui. Vitória. Sinal. Vitória. A Vitória tá aí? Oi? Vitória, canta a música para nós agora, para o Zé ficar emocionado. Vamos lá. Ok, calma aí. Vai. Se tem uma coisa que vai te animar, é a live de hoje. Bora participar, vai te animar. Se tem uma live de hoje, você pode interagir no chat, participar e ainda se preferir, a câmera pode ligar. Vem aqui, Liguem as o câmeras. atleta tá chamando, vem meus alunos, o professor tá chamando. Vem aqui, que o atleta tá chamando, vem meus alunos. É dele, sabe? Não é? Isso, Vitória. O professor tá convidando. Aí, Zé, essa é a música que inicia o nosso projeto, feito pela professora Lília, que está aqui na sala também. A Ana é a nossa embaixadora, assim como a Vitória. Hoje a Sabrina não pôde participar. E aqui são alunos do ensino médio de 15 a 17 anos e muitos corintianos, professores, amigos, familiares que estão presentes aqui. E eu já começo com a primeira pergunta, Zé. Aquele primeiro clássico, Corinthians e Palmeiras, Corinthians perdendo de 2-0, Morumbi, 8 graus. Como foi virar aquele jogo ali? Conte-nos. Foi 73, 2-0. Terminou o primeiro tempo, a torcida estava praticamente saindo, alguns torcedores do estádio. Não deu nada, cara, não deu, né? Achavam que ia ser uma goleada tremenda, né? Aí tomamos um esporro no vestiário do... Na época, acho que era o Sarno. O Sarno, acho que era o treinador. E aí o time entrou com a pilha toda, né? Aí foi uma virada monstruosa. Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta para o Zé Maria, fique à vontade, estamos aí. Uma grande partida e aquela virada do 4-3 foi impressionante. Marcou, é uma das perguntas que muitos me fazem, né? Quando eu vou para o interior, principalmente, como é que a gente conseguiu virar aquele jogo? Foi uma situação atípica, né? O Palmeiras era uma máquina, né? E Leivinha e César Maluco tinham feito os gols, então não foi fácil. Mas a gente teve a força da torcida aquele dia, foi impressionante. Os que ficaram no estádio deram um apoio moral muito grande. Estava dividido? O Morumbi estava dividido ou não? Tinha mais corintiano ou mais palmeirense? Não, estava bem dividido. Estava bem dividido. Para mim era começo de temporadas, né? Não era ainda, não estava tão por dentro do que era essa galera corintiana, mas ali a gente sentiu. Aquela virada foi monstruosa. Abaixou Santo, né, no Adãozinho, no Tião, que o Tião não era jogador de fazer gol, né? E ele acabou praticamente decidindo o jogo, porque aquele gol dele, acho que foi o terceiro gol, que ele saiu driblando todo mundo, foi impressionante. Mas foi um jogo que marcou muito na história do clube, marcou na vida de quem participou daquele jogo, né? E eram os grandes rivais, né? O Palmeiras, São Paulo, os grandes clubes aqui geralmente são rivais. Os caras falam que não é, mas sempre foram. Sempre foram. Ninguém gosta de perder para São Paulo, perder para Santos, ou perder para Corinthians. A gente sofreu muito com o Santos, né?
Foi uma época... Zé Maria, você jogou na invasão corintiana no Maracanã? Contra o Fluminense? 76 eu estava. Participei praticamente do início da confusão, né? Porque eu tinha ido no programa do Ayrton Rodrigues na sexta-feira. E foi ali que começou a briga, né? Porque aí no almoço com as estrelas, no sábado, o Horta cutucou mais o Matheus. E aí, meu Deus, o Matheus pôs a torcida ciente do que estava acontecendo e foi uma revolução, né? Foi uma invasão do Rio de Janeiro. Eu fiquei muito tempo indo ao Rio de Janeiro, fiz muitos amigos lá, Jairzinho, Paulo César Caju, o próprio Jeff. Eles falavam para a gente, nunca mais alguém vai fazer o que essa torcida fez. Um negócio impressionante. Desde o momento que a gente chegou no hotel, de manhã, quando a gente acordou, né, que já estava começando a preparação, eles invadiram o hotel, trocaram bandeira, o mastro do hotel, aí foi tomar café, estava todo mundo tomando café lá embaixo na recepção. Foi algo extraordinário. E no estádio, então, foi maravilhoso. Né? Eu era capitão do time na época. 1 milhão de pessoas. Eu normalmente puxava fila para saudar a torcida. Né? E esse dia foi incrível, porque eu subi os degraus ali do Maracanã. Quando eu cheguei no topo, eu olhei e falei, vamos ver onde está a nossa torcida. Né? Aí não deu para localizar, porque estava quase que o anel todo. Então, eu me dirigi praticamente ao meio do campo para fazer a saudação que era comum a gente fazer. Mas foi algo extraordinário, né? E o time do Fluminense, né? Que também era um baita de um time. Tem mil. Tecnicamente bom, né? O Dirceu ponta esquerda fazia aquelas voltinhas ali do lado esquerdo, difícil de ser marcado. O Rivelino estava no auge, né? Oh, Vladimir também sofreu lá com o Cafu, que também não era brincadeira. Mas foi um jogo que marcou, né? Aquele jogo marcou para a gente e marcou para eles negativamente, né? Foi algo que... Aí, a partir desse jogo, começou a acontecer as invasões em outros estados, né? Mas essa foi a marcante. Muita chuva naquele dia, Zé Maria. A chuva não salvou também, né? Porque o primeiro tempo a gente estava tomando um vareio, né? O Fluminense tocava muito bem a bola, a gente não chegava nunca. Eu estava aquele dia no Maracanã, Zé Maria. Você estava no Maracanã, e o primeiro tempo terminou... Quando a gente voltou, caiu aquele toró, né? Aí ficou mais tranquilo, porque o nosso time era mais forte, fisicamente, inclusive. O Fluminense fez 1-0, com aquele, acho que era Roberto Quintinho, se não me engano. Roberto Quintinho. E o nosso, e o bonitão, Russo, né? Que era o Russo. O Russo, cabelo. Beijinho. O Russo fez aquela puxetinha que beijinho marcou, de Russo. Marcou. Parabéns, Zé Maria. Beijinho. Parabéns. Valeu, mas foi algo extraordinário. Ô Zé, é verdade que o Rivelino tem medo de sapo e você colocou um sapo próximo do Riva? É isso mesmo? Rapaz, eram brincadeiras, né? Eles me sacaneavam porque era caipira, né? Eu sou do interior, sou de Botucatu. E a gente estava em Bogotá, na Colômbia, na concentração. E chovia muito. E estavam os sapos pulando ali do lado de fora a gente via pela janela, né? Eu nunca tive problema com esses bichinhos, sapo, lagartixa, esses negócios. A gente, no interior era... E o Riva falou, puta, eu tenho um medo desse negócio aí, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei, acho que era o Zico, o Brito. Eu falei, puta, eu vou fazer uma sacanagem com ele. Eu vou pegar aquele sapo e vou jogar nele. E não deu outra, né? E tinha um monte, né? Tinha para escolher. Tinha aquele sapo martelo, um sapo que parecia uma tartaruga. Eu peguei um deles, eu peguei uma cordinha, amarrei, né? Falei, esse aqui eu vou deixar na porta do quarto dele para ele não entrar, né? Vou sacanear ele até ele. E o outro eu peguei e tentei jogar nele. Aí foi uma sacanagem, né? O Orelha quis me bater, aí o pessoal também ficou meio daquele jeito. Mas eram brincadeiras sadias que a gente fazia só para... Mas o Orelha não é fácil, não. Ele tem medo de lagartixa, de barata, era terrível, o Orelha. Só tamanho também, né? Falei, você tem bomba no pé, mas do resto... Zé Maria, posso fazer uma pergunta? Pode. Primeiramente, é uma grande honra para mim falar com você aí. Ver que você está em grande forma, como sempre, o Super Zé. Eu queria saber se você tem algum envolvimento com as categorias de base do Corinthians. Eu nunca tive, rapaz. Eu nunca tive jeito para ser treinador, né? E não tem envolvimento, mas eu frequento muito o clube. Eu frequentava bastante quando era
no Parque São Jorge. Hoje eu vou muito pouco lá no centro de treinamento, mas eu nunca tive envolvimento com as categorias de base do clube. Nunca. Maria, obrigado pela resposta. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você esteve em 2 finais, né, do Corinthians, não só em 2, acho que em 3, 4 finais, mas nos anos 70 você disputou a final de 74, né, contra o Palmeiras, e depois, em 77, a final contra a Ponte Preta, em que nós fomos campeões, finalmente, depois de um longo jejum. Eu queria que você falasse para mim o seguinte, qual que foi a diferença de um time para o outro, do time de 74 e de 77? Porque se a gente for analisar bem, os 2 times, né, tanto o Corinthians 74 como o 77, eram 2 equipes experientes, né, com jogadores tarimbados, jogadores com experiência de seleção brasileira, você, o Rivelino, o Brito, e em 77 também o Corinthians tinha jogadores que já tinham sido campeões, o Moisés tinha sido campeão brasileiro pelo Vasco, o Palinha também campeão da Libertadores pelo Cruzeiro, então também era um time cascudo, os 2 times eram bem cascudos. Qual que foi a diferença de um time, por que um time conseguiu conquistar o título, né, e por que o outro não conseguiu conquistar o título? Olha, demorou para cair a ficha, viu, rapaz? Porque em 74 nós tivemos um problema bastante sério, que foi exatamente a saída do Parque São Jorge para fazer um período de treinamento em Águas de Lindóia. Nós saímos uma semana antes, fizemos um treinamento lá de 4 ou 5 dias, longe da torcida, né? Aí no domingo, no sábado, acho que foi no sábado o primeiro jogo, veio um time e os titulares praticamente ficaram. Então vieram alguns reservas, veio um time misto, vamos dizer assim, em 74. E a gente ficou lá descansando, quer dizer, tirou aquele contato que a gente tinha com o próprio jogo, que é a diferença que eu senti em 77, que foi o Brandão. O Brandão, ele abriu, o Vicente Matheus queria fechar, né? Deixar o pessoal fechar. O Brandão falou, não, abre aí. Tem que mostrar para o torcedor o que nós estamos fazendo. Se tiver que ganhar, nós vamos ganhar, e coisa parecida. E com o Duque lá foi diferente, né? Ele tirou a gente desse convívio. Eu acho que esse foi o grande problema. Do resto foi jogo, né? Nós não fizemos um grande jogo em 74. A equipe vacilou. O Palmeiras também não fez um grande jogo em 74, porque eu consigo ver nos videotapes, não foi um grande jogo do Palmeiras, mas ele fez o suficiente para chegar ao resultado. 77 foi aquilo, né? Foi aquele massacre. Nós ganhamos o primeiro, aquele gol do Palinha, perdemos o segundo, e o Brandão falou, é destino. Nós tínhamos que perder agora. Essa é matar ou morrer. Então, eu acho que foi um estilo de comportamento que deu o resultado mais positivo em 77. Eu penso que foi isso. Mas nós não jogamos nada contra o Palmeiras em 74. E contra a Ponte Preta, eu acredito que se tivesse mais 10, 12 jogos, a gente empatava 1, perdia 1 e ganhava 8. Porque o time foi envolvido pela torcida, por aquele movimento de força do torcedor, e o time abraçou. E o nosso time, tecnicamente, não era um time tecnicamente bom em 77. Era um time forte, era um time de força. Tinha 2 ou 3 jogadores, diferente de 79, que já tinha Sócrates, tinha Casagrande, tinha Palinha. A Palinha não, tinha Zenon. Então era um time diferente. Tinha o Birubiru, que em 74 não estava. Então eu acho que foi isso que aconteceu. Foi a orientação técnica que determinou o resultado positivo em 77 e a derrota em 74. Ô, Zé, tem uma aluna que você... Opa, pode fazer, Múcio. Depois a Letícia faz a pergunta. Obrigado. Zé Maria, em cima do time de 77, né, muito se fala que é um time de força, de raça, de garra. Eu discordo um pouco dessa tese, dessa narrativa. Eu acho que era um time bom, assim, não era um time... quando se fala da final de 77, coloca-se da seguinte maneira. O time da Ponte Preta era muito superior, era 10 vezes melhor. Eu discordo dessa... Eu discordo 10 vezes também não, né? Tecnicamente ele tinha alguns jogadores que decidiam, mas não era superior totalmente. Então, exatamente, isso que eu imagino, porque a ideia que se passa é a seguinte: bom, como é que um time que é muito inferior ao outro ganha a partida? Você falou agora, o Basílio numa live, né, no começo do ano aqui pra gente,
diz o seguinte, a Ponte Preta, o placar justo daquela partida não seria 1-0 para a gente, seria uns 3-4-0 para a gente. Tal o volume de jogo que o Corinthians impôs à Ponte Preta. O Corinthians engoliu o time da Ponte Preta. Tá certo? Então, eu acho que quando as pessoas falam que o time da Ponte Preta era muito melhor que o nosso, de certa maneira, coloca em dúvida a nossa vitória. Não, pelo contrário. Pelo contrário. É que normalmente eles fazem esse tipo de comparação. Né? Porque na época o goleiro deles era o Carlos. Nós tínhamos o Tobias. Né? O Carlos era jogador de seleção, aquele negócio todo. Tinha o Juninho, que também já era jogador convocado para a seleção. Nós tínhamos o Moisés e o lá de Santa Bárbara do Oeste, o Ademir. Mas olha, você e o Vladimir. Eu, o Vladimir. O Vladimir estava começando. Aí eles tinham o meio de campo, que era o de cá, o Marco Aurélio de cá. E o Vanderlei. Era o tripé. Era o Russo e... Quem era? O Russo, Basílio ou o Luciano? O Palinha. Aí na frente nós tínhamos, era o Vaguinho, Palinha. Jogou o Basílio. A Ponte Preta tinha o Lúcio, que era um jogador que já estava sendo focado para sair para um grande clube. Na Ponte Esquerda era o Tuta, que era meu irmão. O nosso era o Romeu. O nosso era o Romeu, que era o Romeu Cambalhota, aquele negócio todo. Os caras faziam o tipo da comparação. Então dá para se comparar. O Rei na frente, nós tínhamos o Geraldão e Palinha. Então era um time de equilíbrio, mas tecnicamente o time deles, eles tinham mais qualidades técnicas. Sim, lógico, mas você compara... No meio de campo. Mas a força nós que tínhamos. Então, era um time equilibrado e a gente dava sempre uma colher de chá, porque normalmente você fortalece o adversário para você levar alguma vantagem. Então a gente fazia isso um pouco. Sim, lógico, né? A gente fez um pouco disso. Mas o nosso time era muito bom. O time de 77 foi um time que marcou o campeonato todo. Era um time briguento, era um time de força, era um time que chegava. Então havia um equilíbrio. Foram as duas melhores equipes que chegaram para a final do Campeonato Paulista. E mesmo porque, Zé, a gente ganhou do São Paulo 5 vezes, ganhou do Palmeiras 3 vezes, goleamos o Santos 4-0. Então, o nosso time de 77 é um time de muita qualidade, né? Era um ano que era para ser para a gente, né? Era um ano que, graças a Deus, aconteceu, eu fiz parte desse grupo e valeu a pena até hoje. Até hoje a gente é homenageado e considerado por esse jogo, por esse 77. E essa lembrança é eterna, é saudável sempre, né? José, só para fechar a minha participação, sabe qual é a diferença entre 74 e 77? O Brandão estava do lado de lá. O Brandão era técnico do Palmeiras em 74. Pode ser, rapaz. Olha, eu nem pensei nisso, rapaz. E o Brandão, apesar de ter jogado o Brandão exatamente foi o treinador. Verdade, você também nunca tinha pensado nisso. Aí inverteu os valores. A forma de trabalho, totalmente diferente. Veja bem, o jogo... Você marcou agora a minha... Eu tenho como responder os caras que me perguntaram o que aconteceu em 74. Então, o primeiro jogo foi no Pacaembu. E o segundo jogo foi no Morumbi. E quem levou o jogo para o Morumbi foi o Brandão. Esse jogo no Pacaembu eu não joguei, jogou o Vanderlei, que era o lateral. O Vladimir também jogou. Mas no primeiro jogo, eu tinha 8 anos na época, eu não assistia essa decisão. Mas ele deixa velho, você tinha 8 anos. Então, veja bem, nessa primeira partida, dizem que no primeiro jogo o Corinthians jogou melhor do que no segundo jogo. Bom, o Riva não veio, eu não vim, o Vladimir acho que não veio, não lembro se o Tobias veio. Mas eu acho que você está fazendo confusão, viu? Butice. Era Butice o goleiro. Então, mas eu acho que você está fazendo confusão. O Corinthians jogou contra o Palmeiras com time reserva, mas foi pelo segundo turno, não foi pela final. Semifinal, né? Exatamente. Eu estava enrolando aqui, estava fazendo uma confusãozinha, verdade. Acho que foi isso aí, tá? Gabriel, obrigado, tá? Mas nós estávamos em Águas de Lindóia. O pessoal veio e a gente ficou. Exatamente, entrou o time reserva. Aí perdeu de 4-1. Tá? Gabriel. Oi, senhor. Posso perguntar? Senhor, posso pedir para o
Peraí, posso pedir para uma aluna fazer a pergunta, senhor? Rapidamente? Pode. Letícia, faz a pergunta aí, Letícia, por favor. Oi, Zé Maria, meu nome é Letícia, eu sou a aluna que vai te desenhar e é um imenso prazer estar conversando com o senhor. Eu tô até nervosa, porém, eu não sou corintiana, então eu não sei muito sobre o Corinthians, mas é um imenso prazer estar aqui conversando com o senhor hoje. E, bom, eu treinei futsal, né? Queria jogar campo, mas eu não pude. E eu quero que o senhor fale, qual foi a inspiração para o senhor se tornar um jogador? Para o senhor correr atrás disso? Olha, eu acho que quem me inspirou foi meu pai, né? Porque na época os presentes de Natal que a gente ganhava era sempre bola de futebol. O interior era fatal isso, né? E ele estimulava muito, porque meu pai também tentou ser um jogador de futebol, acabou não conseguindo, né? Ele jogou mais no interior, jogou em Limeira, e ele achava que a gente era muitos irmãos, 5 irmãos, dava um time, né? Então eu comecei jogando também futebol de salão. A gente tinha o time dos Tunguinha, que eram os 5 irmãos que jogavam. O Gil ia para o gol e a gente fazia a brincadeira lá, dependendo da idade. E ali a gente começou a ter essa inspiração. E, na verdade, a grande oportunidade que eu tive foi quando eu tinha 12 anos. Me levaram lá da fazenda para fazer um treino na Ferroviária. Aí me deram a oportunidade de jogar nas categorias de base, coisa que hoje a gente sente muito, né? A base da Ferroviária era monstruosa. Então, nós tínhamos lá praticamente 8, 10 times, que eram times de 12, 13, 14 anos excepcionais. Então, é questão de oportunidade. Então, eu tive essa oportunidade. Mas o meu sonho não era ser jogador de futebol, não. Eu gostava de jogar futebol, mas eu queria ser torneiro mecânico. Eu queria ser torneiro mecânico. Era um sonho, porque muitos dos colegas que moravam na fazenda, eles se formaram na escola industrial e vieram para São Paulo. E eles chegavam lá contando as histórias, que eles foram no Pacaembu, que eles foram não sei aonde, que foram no Juventus. Então, eu falava, poxa, eu quero fazer isso também. E entrei, né, consegui fazer a escola industrial e no último ano eu praticamente me profissionalizei na Ferroviária. Então... E aí, praticamente, o meu sonho mudou, né? Porque aí o futebol praticamente tomou conta do meu tempo, era de manhã, de tarde. Eu joguei 2 anos lá na Ferroviária, vim para São Paulo, vim jovem, vim com 16 para 17 anos. E aí, aqui em São Paulo, a Portuguesa também me deu uma outra oportunidade. Aí fiquei 4 anos e meio na Portuguesa. E depois fui para o Corinthians em 1970. Mas é questão de oportunidade, inspiração e muita dedicação, né? O esporte... Eu sou muito grato aos professores de educação física da escola industrial, porque eles me cobravam muito. E há poucos dias eu acabei perdendo o mais velho do Guerra. O Guerra foi meu primeiro professor de educação física lá na escola industrial. E ele cobrava da gente a atividade. E eu sou muito grato a ele. Eu estou sentindo um pouco porque a gente perdeu ele há pouco tempo. E parabenizo vocês que fazem esse trabalho aí, porque ele não é fácil. Isso é gratificante, né? Eu acho que o atleta ele depende muito do professor de educação física. Isso eu falo porque o Teixeira foi meu preparador físico e ele cobrava de mim, né? O empenho, enfim, as orientações que ele me passou. Eu acho que eu sou inteirão hoje graças a esse trabalho que eu comecei a fazer cedo, né? Eu acho que a preparação física ela é importante não só para o atleta, eu acho que para o ser humano. Graças a Deus, hoje estou com quase 72 e fisicamente eu me sinto bem, apesar de ter tido algumas lesões, né, de joelho, mas do resto o coração tá bom. Joga melhor que o Michel Macedo hoje, hein? Mas uma pergunta. Lá, joga melhor. A última pergunta, eu vou deixar todo mundo falar. Que eu sei que o senhor tem bastante fã, então eu tô vendo que eu não vou ter tempo para fazer outra. Assim, se o senhor fosse jogar em outro time grande, que nem eu torço pro Santos, eu sou desde quando eu nasci. Se eu fosse jogar em outro time, eu não sei, eu acho que queria jogar mesmo pro Santos. E o senhor, tem algum time sem ser o Corinthians que o senhor queria jogar? Não. Eu não tive muitas opções, não. O meu pai, quando eu vim para Portuguesa, meu pai veio junto. A gente morava no interior, meu pai conseguiu... Ele veio transferido para cá também, né? Ele era funcionário público, ele falou, não, eu vou para São Paulo também. E ele já fez, ele levou o Tuta para o Corinthians. O Tuta foi para o Corinthians e eu jogava na Portuguesa. Então, eu acho que as minhas opções foram pouquíssimas, porque eu já era corintiano.
E meu pai veio, ele colocou uma mão em cima da outra e falou, pô, vai ficar um período na Portuguesa, mas se o Corinthians aparecer, pô, a prioridade é Corinthians. E graças a Deus foi o que aconteceu, né? Uma briga com a Portuguesa, eu acabei indo para o Corinthians, realizei o sonho do velho, o meu, e acabei sendo campeão lá no meu clube, né? Então, dificilmente eu jogaria em outro clube. Entendi. Foi um prazer, Zé Maria. Foi um prazer mesmo. Capricho no desenho, Letícia. Pode deixar. Seu Ayrton, fica à vontade aí, os demais também. Boa noite, Zé Maria. Obrigado pela oportunidade que você está nos dando de compartilhar esses momentos gostosos, né? Que o Corinthians é um time de emoções e eu comecei a sentir essas emoções a partir de 76, 77, né? E eu peço para você, fala para mim um pouco sobre o momento em que você cruza a bola e o Basílio faz o gol. Depois, o último pênalti no Maracanã, certo? Que eu estava ouvindo aqui agora, toda hora arrepia, cara. Eu assisto o Corinthians o dia todo, graças ao YouTube, né? E vejo vocês, quero ver vocês. O time de hoje a gente gosta, mas nem tanto. E em 77, houve a primeira Libertadores e o Corinthians participou. Qual a diferença, né, em valores de participar da Libertadores de 77 e hoje, participar hoje? Fala para nós um pouco, por favor. Bom, 76 foi uma passagem histórica, né? Foi a nível nacional, não foi só a nível estadual. Né? Porque a invasão do Maracanã, a gente deve muito ao Horta, né? Ele foi brigar com quem ele achava caipira, que era o Vicente Mateus, e o Vicente Mateus deu o troco para ele. Né? Diz que a torcida do Corinthians ia, assim, invadir o Maracanã. O Mateus acho que tinha certeza absoluta disso. Né? E acabou acontecendo. E a gente acabou ganhando do Fluminense. Foi nos pênaltis, mas a gente ganhou. Né? E a emoção de estar batendo penalidade começou praticamente em 74, né? Que o Riva saiu, infelizmente, num momento difícil. Né? O Riva foi banido praticamente, porque acabou o ano, ele voltou, nós voltamos em 75, ele já estava no Fluminense. E eu tive essa felicidade de ser determinado pelo treinador de fazer cobranças, porque o Riva tinha saído e eu comecei a bater alguns pênaltis. Foi isso que me levou a bater o pênalti também no Maracanã. Então eu passei a ser um dos batedores oficiais do time, né? E fui escolhido para bater o último pênalti. Então foi um presente, uma dádiva, né? E em 77 é aquele negócio, né? O clube, há 20 e tantos anos, não ganhava Campeonato Paulista. E o sonho do corintiano era Campeonato Paulista. O Corinthians não vivia muito em função de Libertadores. Começou praticamente em 76, depois da conquista lá contra o Fluminense. A gente perdeu para o Internacional e passamos a ter o direito. Né? Que foi a primeira, praticamente, participação do Corinthians em jogos para tentar Libertadores. E aí começou um sonho novo, né, que foi em 79, quando houve a mudança de direção. O Adilson vinha sonhando com esse tipo de coisa, porque o Corinthians já era campeão, já era bicampeão, inclusive, em 79. E na mudança de direção, o clube falou, não, Paulista, nós já estamos satisfeitos, agora nós precisamos fazer Libertadores. Foi onde começou o histórico novo, né, e felizmente agora essa nova geração nos deu esse presente. Eu fico muito feliz, né? Porque eu praticamente iniciei a participação em Libertadores. Foi a primeira que a gente participou, né? 77. Você fez um gol, né, Zé? Você fez um gol. Eu fiz o primeiro gol, que foi contra o Internacional, né? No primeiro jogo já de Libertadores. Eu acabei fazendo o primeiro gol. Então, eu fico muito feliz, né? Que os nossos companheiros agora conquistaram alguma coisa que está um peso nas nossas costas, né? Porque o torcedor adversário tinha isso como um escudo, né? Vocês nunca ganharam Libertadores, vocês nunca ganharam não sei o quê. Agora nós já somos bi ou tri, quase, né? Então foram histórias que cada um no seu tempo, né? Eu na minha e esse pessoal de agora, e marcam a história deles no clube também. Eu acho que aí os caras perguntam, por que 77? Eu acho que 77 foi melhor que agora. Não, pelo contrário. Eu acho que cada história tem o seu tempo, o tempo certo, né? 77 marcou uma história de anos que não se ganhava. Esse novo pessoal marcou a Libertadores, pô. A gente tem que reconhecer isso.
Né? Eu fico triste porque eu nunca fui campeão na Libertadores, então fica essa marca negativa, mas eu parabenizo os colegas que conseguiram. Eu acho que isso faz parte da nossa vida. Né? Eu fiquei praticamente 22 anos jogando futebol e o título que me marcou mais foi o Campeonato Paulista de 77. Eu fui campeão do mundo, reserva do Carlos Alberto, mas 77 foi a marca registrada. Então, os torcedores encontram comigo e falam obrigado por 77. Eles esquecem que em 70 eu fazia parte da seleção brasileira. Então, e essa marca fica. Né? E a vida da gente, poxa, foi tão importante porque meu pai era uma pessoa que era corintiano nato, brigava por isso. E eu fico feliz quando os caras falam, poxa, você deixou uma marca positiva no Corinthians. Então, isso eu elevo para ele que está lá em cima e procura nos olhar aqui. Zé Maria, obrigado, Zé Maria, pelo momento, e obrigado por tudo que você fez pelo Corinthians, hein? Você acabou de comentar da Copa de 70, né? Você disputou 70 e 74, certo? E, puxa, a defesa do Brasil de 74 era uma baita defesa, né? Leão no gol, era você na lateral, o Luiz Pereira, Marinho Pérez e o Marinho Chagas. Eu queria que você falasse para a gente aqui, Zé Maria, a Holanda era tudo aquilo mesmo, né, que a gente vê hoje em dia, né, a pessoa falando aquela revolução do futebol, se era realmente tudo que as pessoas falam hoje. Eu queria também, se você se você puder contar também, se realmente houve uma pequena confusão entre o Leão e o Marinho Chagas, num dos gols da Holanda ali, parece que diz a lenda que o Leão deu uns tapas no Marinho Chagas, se isso é verdade ou se não é verdade. Bom, 70 é indiscutível, né? A seleção de 70 marcou a história complementou a história do futebol brasileiro. 74 nós tivemos não vou dizer que foi uma decepção. Nós perdemos para a Holanda no primeiro tempo. Nós não acreditamos, eles não acreditaram que a gente poderia fazer tudo aquilo que a gente fez. Nós perdemos, acho que 2 ou 3 gols com o Caju, com o Jairzinho, isso no primeiro tempo. E eles falaram, poxa, essa seleção não é tudo isso que a gente pensa, né? E eles falando do Brasil. E aí eles impuseram aquele jogo deles, que eles faziam eles massacravam, né? E a gente acabou tomando os gols, mas nós tivemos 2 ou 3 oportunidades de abrir o jogo, abrir o placar, e se a gente abre, seria um outro jogo, né? E acabamos perdendo o jogo de 2-0. Acabou o Luiz Pereira sendo expulso também, depois do segundo gol. E quanto ao problema do Marinho com o Leão, são coisas corriqueiras que acontecem sempre, né? O Leão desceu as escadarias discutindo com o Marinho pelo posicionamento dele, achava, até coincidência ou não, no segundo tempo a gente acabou tomando um gol numa das descidas do Marinho. E aí houve ali, deixa para lá, deixa para cá, mas houve sim uma desavença ali, um desencontro de diálogo entre eles, né? E a gente, poxa, deixa para lá isso daí, pô, a gente tem que voltar ainda para o segundo tempo, foi no intervalo, mas foi uma marca negativa, né? E a gente acabou perdendo e ficando fora, ficando em terceiro lugar. Anselmo, faz a pergunta aí, Anselmo. Depois eu passo para a Cris. O áudio, Anselmo. Aí. Não está saindo ainda, não. O Selmo? Isso. Não está saindo, não, Selmão. Você está me ouvindo agora? Agora sim. Ô, Zé, boa noite, cara. Eu tô nervoso pra caramba falando com você, viu? Tô nervosento aqui que você não tem noção. Você não tem noção como eu tô nervoso falando com você aqui, cara. É a primeira vez que eu falo com um jogador que vestiu o nosso manto sagrado. Eu tô nervoso pra caramba mesmo, você não tem noção disso. Mas, ô Zé, é uma satisfação tremenda ouvir você falar e é nítido ver você falar com amor do nosso clube. Ô Zé, eu queria que você falasse pra gente, cara,
para mim, uma lembrança que eu tenho muito, muito bonita a seu respeito é a final de 79, aquela camisa toda cheia de sangue. E aquilo de lá, para mim, é algo absurdo de ver o empenho de um jogador e o esforço que você fez naquele jogo lá em 79. Cara, essa imagem é uma imagem muito forte. E eu queria que você comentasse, Zé, como que foi esse jogo aí em 79? Essa camisa sangrando, né? Foi um jogo contra a Ponte Preta, nas finais de 79. Foi num escanteio. Que na verdade foi em 80, né, Zé? 79 foi 80, porque teve aquela paralisação, né, do Vicentão. E foi num escanteio contra a Ponte Preta, o Juninho, né, num choque, eu e Juninho atacando, eu defendendo. Eu acabei abrindo o supercílio. E era um jogo quente, né? Um jogo que estava quente e a gente estava ali na luta, né? E eu saí para fazer o curativo, falei, não quero sair não, vou voltar, pô. E puseram lá aquelas bandagens com esparadrapo para sanear o problema, né? E aí eu acabei voltando, transpirei, o sangue desceu, aí ficou essa marca. Alguém bateu essa foto, mas foi algo que, poxa, jamais eu pensei em deixar um jogo por uma sutura pequena na testa, né? Mas marcou na história, ficou sangue corintiano, esse negócio todo. É uma marca que... E não foi algo que eu pensado, né? Eu queria era voltar a jogar, pô. E na época não tinha esse problema com... Eu trocaria as camisas se fosse preciso, mas não teve jeito. Aí tive que sair e fui substituído. Mas foi um jogo em 77 contra a Ponte Preta. Cabeçada com o Juninho. 79, velho. 80. 79 para 80. Legal, Zé. Legal. Obrigado por você ter feito parte da nossa história aí, da nossa história do nosso clube. Eu vejo você falando aí, você narrando a história do Corinthians, você falou de 2 trechos aí da sua participação na Copa de 70 e 74. E a impressão que eu tenho, eu nunca te vi falando a respeito disso, mas a impressão que eu tenho é que você, assim como o Vladimir, tinha muito mais paixão, muito mais amor em vestir a camisa do Corinthians do que a de seleção. Não, é um pouco disso também, né? Não, a questão de oportunidade, pô. O Corinthians já tive as maiores oportunidades da minha vida, né? Jogando. Na seleção eu fui reserva do Carlos Alberto praticamente 5 anos, quase. 67, quando eu fui para a seleção paulista. E eu já fui como reserva do Carlos Alberto, que foi a minha primeira convocação. Daí 68, a excursão, 69 eliminatória, 70 Copa do Mundo, 71, infelizmente, o Carlos Alberto teve aquele problema no joelho. Ele não pôde participar da Copa da Independência, que foi da seleção brasileira. Então, a partir dali, eu comecei a ser o titular. Então, não tive aquela sensação, aquela satisfação de ter levantado o caneco jogando, né? Eu participei alguns minutos só da partida. E no Corinthians foi uma história, né? Foram 13 anos praticamente, com títulos, com derrotas, e a paixão, né? Eu acho que meu pai transferiu para mim um pouco daquilo que ele tinha. Ele falou, jogador de futebol que não joga com amor não é jogador de futebol. Então, isso eu pus na minha cabeça, pus no meu espírito. Às vezes eu jogava mal e o torcedor falou, olha, você não foi dar essas coisas, mas, pô, a tua briga é brincadeira. Então, é uma gratidão que eu vou ter eternamente, pô. A gente vai sempre agradecer, porque alguma coisa boa a gente fez, né? E esse espírito de luta eu tenho até hoje, né? E, graças a Deus, ele foi envermelhando com o manto corintiano. E hoje, quando eu vou no jogo, de vez em quando eu fico até triste. Xingo os caras que estão jogando por isso, né? Porque eu viro um torcedor. Entendeu? Então, hoje eu sou um torcedor como outro qualquer. Eu xingo meu time, sempre. Sempre. Eu acho que o cara pode dar um pouquinho mais. O que a gente sempre tentou fazer, né? Dar um pouquinho mais. O Vladimir era mais ou menos parecido. O Vladimir também, às vezes, ele não era um excepcional. Mas ele mantinha aquela média. Ele não deixava, o ponta dificilmente passava por ele.
Então, eu e o Vladimir, na nossa época, na geração, é muito lembrado os dois nomes. Pelo espírito de luta que a gente tinha. Tecnicamente, eu não era um jogador técnico de dar chapéu, coisa parecida. Mas chegava primeiro, tentava chegar junto, né? Fazia jogadas que eram treinadas e determinadas. Na época, o lateral era jogador de marcação, era jogador de cobertura, não era jogador que apoiava. Né? Hoje é totalmente diferente. O russo que, de vez em quando, gritava, xingava, porra, Zé, desse fica mais, pô, sobra tudo para mim, né? Hoje é o contrário, hoje os caras podem ir, porque a função do ar é totalmente diferente. Então, é por isso que eu não faço muitas comparações com a minha época com a época de hoje, porque o futebol mudou muito. Na época, hoje, fisicamente, eu não sei se eu teria condição física para fazer o que eles fazem hoje, apesar que o treinamento é totalmente diferente. Né? Eu me lembro que na época o Brandão fazia a gente subir lá Pico do Jaraguá, a gente ia lá para o Horto, lá no Parque do Carmo. Nossos treinamentos eram treinamentos pesados. Né? Você subia a escadaria lá do Parque São Jorge, esse era o treinamento do Strick. Né? Hoje os caras treinam na academia, eles treinam em colchões com mola. Eu tenho um filho que faz trabalho lá no clube, Fernando é meu filho. Ele fala, pô, pai, você pegou uma geração do senhor. A nossa hoje é totalmente diferente. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. O futebol ele teve suas épocas, né? Eu, graças a Deus, participei de uma época, para mim, excepcional, que eu peguei as grandes gerações, os grandes jogadores do futebol brasileiro. A seleção brasileira com 7, 8, camisa 10, quer dizer, jogadores técnicos, né? Então, hoje é difícil, você tem 2, 3 jogadores que se destacam. Em 70 era o time todo. E o reserva tinha que falar, poxa, graças a Deus que eu sou reserva, porque era difícil entrar naquele time. Era muito difícil. O Everaldo entrou na lesão do Marco Antônio. Que, na verdade, o Marco Antônio teve um problema. Na dúvida, o Zagallo falou, não, vamos pôr o Everaldo que está inteiro. E não saiu mais, né? O Everaldo não saiu mais. Então, hoje, de vez em quando eu vejo o jogo, eu falo, poxa, esse moleque aí, eu falo, poxa, eu podia ir lá e dar uma puxão de orelha nele, que ele pode dar mais. Ele pode ser um pouco mais, né? E cair no braço da torcida. E hoje eu sou um torcedor, eu sou um meio crítico também. Tem pergunta a Cris, depois o Gabriel, depois tem o Múcio. Fique à vontade, gente. Vamos lá, Cris. Depois o Gabriel. Boa noite! Boa noite, Cris. Primeiro, eu quero dizer que o Gabriel, eu não sei porque eu não estou vendo ele chorar, porque é corintiano, aqueles da veia, sabe, que sai brigando com todo mundo. E aí você, Zé, representa o preto e branco do Corinthians desde os anos 70, né? Vamos lá. Parabéns por toda a sua história, viu? Para a gente é muita emoção e um privilégio ter você aqui contando um pouco da sua história para a gente. Zé, eu queria que você pudesse dizer, no seu tempo, com suas palavras, como é que você, como atleta que foi, de grande time, que levou tantos troféus, tantos títulos para o Corinthians, jogador de seleção brasileira, o que é que você fala sobre o futebol de hoje, onde muita gente fala que o futebol do Brasil já não é mais como de antigamente, que a política está no meio, tem o dinheiro, está no meio. Você citou há pouco como era seu treinamento e fez o comparativo do treinamento de hoje. O que é que você diz em relação como você enxerga o futebol hoje, nos tempos de hoje, e o que você diria para essa turma melhorar? Tipo, jogar com o coração e a raça. Olha, eu disse no começo que é muito difícil a gente fazer esse tipo de comparação, né? O futebol dos anos 70, anos 60, anos 80, ele era um futebol diferente, né? Não era esse futebol moderno que se joga hoje. Então, a preparação era totalmente diferente. A gente começou em 70 com o teste de Cooper.
Foi uma evolução que chegou no futebol. A gente tinha... E o teste de Cooper é diferente dos treinamentos que eu fazia, né? Aquele negócio de subir escada, subir morro, ir lá para o Pico do Jaraguá, fazer aqueles testes de avaliação. Então, o teste de Cooper já era um teste mais moderno, era 12 minutos que você corria um tempo. Aí eu peguei a preparação daquele pessoal do Exército, que foi fazer a preparação de 70 também, trouxe alguma coisa, contribuiu muito para a minha carreira também, que foi o Parreira, o Chirol, o Capitão Coutinho. Eles eram preparadores físicos, eles eram auxiliares do Chirol na Copa de 70. Acabaram todos eles virando treinadores. Por quê? Porque eles fizeram aplicações no exterior, eles foram estudar no exterior. O Parreira, o Coutinho, eles fizeram curso no exterior. E trouxeram melhoramento. Então, foi a evolução. O futebol brasileiro deixou de ser aquele futebol como é que a gente fala? Daquele campinho de terra. Né? Acabou. Eu vou para minha terra em Botucatu de vez em quando, eu vejo a várzea lá. É praticamente um reflexo. Né? Antigamente, você ia na várzea, a vibração... O torcedor daquela época já era diferente. O torcedor ia ver jogos da várzea porque ele via a qualidade do campeonato varziano da cidade. O campeonato infantil e juvenil em Botucatu, em 63, 64, ele praticamente enchia a arquibancada, porque o pessoal ia para ver, porque tinha qualidade. Né? Hoje não, hoje o jogador tinha espírito de querer alguma coisa a mais. Isso eu acho que era muito importante, a gente que não queria só ser aquele jogadorzinho lá de juvenil infantil, a gente queria subir, porque tinha condições e tinha possibilidade de você virar um profissional. Em Botucatu eu tinha 3 equipes que disputavam campeonatos principais do Paulista, primeira, segunda e terceira divisão. Então, ela disputava a primeira. Então, você visualizava a oportunidade de poder ter a chance de ser um atleta profissional. Então, muitos jogadores, na época, buscavam esse tipo de trabalho. As peneiras, a própria várzea, porque os times grandes buscavam jogadores também na várzea. Eu me lembro, na época, a gente ia assistir aqui no Canindé o Desafio ao Galo, 68, 69. E a gente ia lá para ver os caras que jogavam aquelas partidas de manhã. Era transmitido pela televisão, aquele negócio todo. A gente ia lá, eu, Ivair, o Leivinha, Ditão, a gente ia lá para ver, vamos ver, a partida era 11 horas da manhã, era alguma coisa assim, antes do almoço, né, porque depois tinha jogo. E a gente ia lá para ver, então, a questão de oportunidade. Né? Na época não tinha empresário, meu empresário era meu pai. Aí meu pai me pegava pela orelha, né? Hoje o empresário faz assim com os caras. O cara está com 16, 17 anos, ele já quer levar para a Alemanha, ele quer levar para a Itália, ele quer levar não sei para onde. Então você vê a base da seleção brasileira hoje, ela tem jogadores que a gente não conhece. O cara não passou ali pela Portuguesa, não passou ali pelo Juventus, não passou aí pela São José dos Campos, não passou pelo Pinda, né? Então, eu acho que isso mudou muito. O futebol, a gente fica meio saudosista por isso, né? Que a gente não vê mais o atleta surgindo no time que ele gosta, surgindo aqui no Brasil. Ele vem praticamente de fora, e a gente acaba perdendo a referência. Né? Eu penso dessa forma, que nós estamos mudando. O Corinthians hoje tem uma estrutura diferenciada, né? Porque ele está fazendo um trabalho que ele fazia há muito tempo, deixou de fazer. Né? Que a base do Corinthians ela era ligada ao time, ele tinha sempre 3, 4 jogadores de qualidade no time. Hoje ele não consegue tanto, né? A maioria deles vem até os jogadores vêm de fora já praticamente pronto. Né? Então eu acho que falta um pouco disso, falta um pouco. E aí ela fala do amor ao clube. Não, eu acho que o futebol ele é uma profissão, como qualquer outra. Né? Depende muito da sua dedicação também. E é importante você estar sempre preparado para os grandes desafios. E hoje você vê a maioria não interessada nesse desafio. Eles querem oportunidades lá fora, que a condição é melhor, aqui você sofre menos, lá você sofre menos do que aqui, né? Aqui o torcedor cobra muito mais. Então, eu vejo que a grande diferença de hoje é a oportunidade. Eu acho que antigamente você tinha muito mais oportunidades, você tinha mais campeonatos que você participava, você via mais jogos
próximo de você, né? Hoje você acaba não vendo, apesar que a televisão mostra tudo que passa, né? Mas você acaba não vendo qualidade. O que está nos surpreendendo, o que está me surpreendendo é o futebol feminino. Eu acho que o futebol feminino está tendo um outro foco, né? E está se dando muito mais foco para o futebol feminino, porque ele está criando espaço, está buscando o espaço dele, do que o futebol das categorias de base. Você não vê mais. Antigamente se fazia preliminares nos jogos. Hoje não tem mais. Então, hoje o gramado é diferente. O gramado é não sei o que, não pode fazer preliminar. Outro dia eu briguei com o presidente da federação, porque eu fazia um trabalho na Fundação Casa, com os adolescentes da Fundação Casa. E a gente fazia sempre preliminares nos grandes jogos do Campeonato Paulista, que na minha época tinha. Então a gente voltou, fiz quase 12 anos a gente fez torneios nas preliminares. E aí houve lá uma reunião dos clubes, os clubes praticamente proibiram, né, que se tivesse preliminares nos campeonatos. A molecada entra lá para jogar 20 minutos, 20 por 20, não atrapalha, não estraga nada, não dão carrinho, não dão nada, a gente põe jogo com tênis. Então, eu acho que o futebol tem que voltar. Eu sou meio antigo, né? Eu gosto das coisas que aconteceram lá atrás. Se pudesse voltar ao tempo, a gente ia ver essas peladinhas aí da Vila Maria, que a gente ia sempre ver ali no Parque Novo Mundo. Hoje você passa ali e o campo está vazio. Sábado e domingo você não vê mais esse tipo de competição. Antigamente a gente ficava nos barrancos aqui vendo jogos, quando você tinha oportunidade de sábado e domingo. Você via, você acabava vendo o jogador. E aqui no Jardim São Paulo, em São Paulo, a gente sempre ia lá para olhar e sempre tinha um moleque. A gente falava, você não quer ir treinar na Portuguesa? Vai lá que o fulano está lá, procura ele para treinar. Então, os olheiros na nossa época eram pessoas que buscavam o bem para esses jovens. Hoje, o olheiro são empresários. Então, o empresário pega o moleque com 9, 10 anos, porque ele vê alguma qualidade, e dá um encaminhamento totalmente diferente, porque ele pega e põe ele lá no clube. Né? O cara não vai por mérito. Normalmente, ele põe lá, não, você vai treinar lá e pago para você isso, faço aquilo, dou uma ajudinha para a tua família. Então, hoje, o profissional não é feito dentro do campo, né? Ele é feito praticamente fora do campo. E isso é ruim, isso é mal para nós que teve... Eu vivi na época que professor de educação física na própria escola pública, né? Ali ele falava para você, pode jogar no time. O próprio professor nos ajudava. Hoje o professor não tem essa abertura. E acaba tendo que dar a aulinha dele ali, né? E, infelizmente, só dá a aulinha dele, não tem competições para ele. Eu lembro que na época a gente tinha o Bamba dos Bairros, tinha o Mirim Esportivo, eram competições de futebol de salão, basquete, vôlei. Você não vê mais competições. Quando eu vim para São Paulo, a gente ia no Pacaembu ou ia lá no Ibirapuera assistir competições estudantis. Então, tinha campeonatos estudantis que você ia lá e acabava vendo. Hoje, você acaba não tendo essas oportunidades. Né? Então, por isso que a diferença das nossas gerações, né? Eu posso falar isso porque eu já tenho mais de 70 anos, com a geração de hoje. É uma geração diferente. É uma geração hoje mais da internet. Então... são poucos aqueles que se interessam na dureza do futebol, porque o futebol é duro, não é fácil, não. O cara tem que ter um pouquinho de espírito, de coração, para estar dentro dessa atividade, quando não é colocado, né? Agora, aquele que busca por fora sabe das dificuldades. Né? Eu vejo de vez em quando o Cafu falar que ele treinou não sei aonde, aí deram oportunidade para ele no São Paulo. Eu falei, meu, futebol sempre foi assim. Sempre foi assim, é questão de oportunidade. E ele acabou tendo oportunidade no São Paulo, virou campeão do mundo, levantou a taça, e hoje ele fala com prazer, né? Ele passou, fez teste aqui, fez teste ali, foi avaliado aqui, foi avaliado ali, e virou o grande ídolo que ele é. Eu tenho essas pessoas como exemplo por isso. Né? Que nem o Zico, outro dia brincou aí com a internet, dizendo que eu joguei o saco no Rivelino. Quer dizer, a satisfação para mim foi maior ainda, porque, o Zico lembrou de uma história de 78. Né? Aí estava se preparando para a Copa do Mundo de 78, 77, 78, em Bogotá, na Colômbia. Então, vocês lembraram algumas coisas aí que passam pela gente, e a gente eu acabo me emocionando. Né? Eu vejo os corintianos falando do Corinthians da época, né? E hoje ele fala, não é tanto assim, então... para a gente é triste.
né? Porque a gente teve momentos maravilhosos e não eram momentos de tantas vitórias como é hoje. A gente sofreu muito para chegar em 77 e ganhar aquele campeonato. Era torneio do povo, era lá o do Natel, era torneio lá do México que eles fizeram, era copinhas. Então, hoje, a facilidade que se tem em conquistar é muito maior e bem melhor, né? Porque financeiramente também é muito mais saudável. Né? Então, a gente se emociona, mas eu sou muito grato. O futebol me deu tudo, né? Me deu, graças a Deus, a oportunidade de conhecer o mundo, me deu a oportunidade de ter uma vida bastante saudável, de ter os filhos uma boa educação, né? O puxão de orelha que meu pai me deu lá quando eu tinha 12, 13 anos, os tapinhas que eu tomei, eu não me arrependo. Minha filha também, de vez em quando, tomou umas duras, que hoje ela, né, representa bem a Betinha, não foi fácil para ela também. Então, todos nós somos vitoriosos pela luta que a gente exerceu, né? Eu jogando futebol, ela foi para a escola, né, teve oportunidade, acabou virando uma jornalista razoável, né? Mas também foi questão de oportunidade. Então, eu acho que a vida da gente ela é movida a isso, a questão de oportunidades. Eu ouvi você falar sobre a questão da falta das competições de várzea, das preliminares, dos jogos grandes. Isso veio muita coisa à minha mente, porque você está falando de uma grande metrópole que é São Paulo. Eu sou da Bahia, hoje eu moro no interior da Bahia, que é a fronteira com Sergipe, e faço parte de um enorme projeto de esporte aqui, onde se atinge muito, claro, o futebol, porque a premissa maior é o futebol mesmo, e também temos o feminino. E quando você fala, eu vejo com uma certa tristeza, porque a gente não acompanha isso, mas, por outro lado, eu fico muito satisfeita e ficaria muito feliz se hoje, nessa live, tivesse aqui meus dois chefes, que um é o prefeito da cidade e o outro é meu presidente. Eu queria muito que eles estivessem participando para eles enxergarem o quanto eles estão fazendo de bom na vida de muita gente. O nosso estádio é um dos melhores do estado da Bahia, muito bem cuidado por funcionários da prefeitura. Os nossos projetos, temos a escolinha de futebol, que é o Sérgio Calazes aqui, que hoje é pai do Paulinho, o lateral lá do Atlético de Alagoinhas. Tem uma referência também aí do profissional. Somos vizinhos do Magno Alves, né? Ele também participa ativamente do nosso projeto. Sempre que ele pode, ele está presente, vem dar uma moral para os alunos. E a gente faz o campeonato municipal, fazemos ainda o campeonato de veteranos e temos participações de Copa de Laranja, Copinha do Nordeste e os jogos femininos. E todos os jogos nós temos preliminares da turma jovem. Copinha, sub-15, sub-17. Então, tudo que você falou me remete a uma tristeza, claro, a gente sente falta, mas eu fico muito honrada por saber que eu estou no caminho certo da orientação esportiva. Porque aqui eles não perderam, por mais que a gente não tenha nome, né? A gente não tem nome. Aqui eu estou na cidade de Acajutiba, aqui a gente não tem nome de nada. A gente não tem título, o que a gente tem é garra, muita, muita determinação e vontade de dar certo. Poxa, que legal. Mas como é bom a gente ouvir isso, né, rapaz? Eu fico muito feliz duplamente. A senhora falou do Magno Alves. Magno Alves, ele foi meu jogador lá no Independente de Limeira. Eu treinei a equipe lá, que fui fazer uma experiência como treinador. O Magno Alves foi meu treinador. Depois ele foi para o Fluminense. Me conte. Então, que legal. Dá um abração, manda um abraço nele. Ele era meio pastor, né? Virou pastor, parece. Mas ele foi um grande artilheiro no Independente de Limeira. Depois de lá, ele foi para o Fluminense, o Magno Alves.
Eu fui treinador dele, foi no comecinho da carreira dele. E eu fico muito feliz, porque a gente viveu essa história que a senhora está contando, que a gente viveu. Eu cresci graças a isso, a esse trabalho que era feito pelo... Os campeonatos geralmente eram feitos pelas secretarias. Era dente de leite, infantil, juvenil, bamba dos bairros, porque aí tinha os noturnos, você não podia jogar, tinha que ir no juizado de menor para ir com autorização, enfim, um monte de coisa. Era bom que voltasse isso, porque assim a gente não levava, esses meninos não iam para a FEBEM, eles iam para esse campeonato. Né? Então, por isso que eu digo, são gerações diferentes, são formas diferentes, educação diferente, né? Que nem eu falei que tinha puxado a orelha da Betinha, já tomei uma repressão aqui. Tentou. Né? Mas meu pai puxava mesmo e deixava de castigo, não tinha por onde. Então, são formações diferentes. Fico muito feliz em conversar com a senhora, porque eu volto lá no comecinho da minha vida, né? Onde os professores, eles faziam a gente fazer isso. Né? Eles que davam essa motivação, eles que nos preparavam, eles que criavam essas oportunidades, porque os próprios professores escreviam as suas equipes, eles faziam equipe dentro das escolas, né? E iam para as competições, iam fazer jogos amistosos. Eu joguei muito aí na Fonte Nova, joguei na Lagoinhas, eu não me lembro, né? Contra a Catuense eu joguei no interior da Bahia também. Então, poxa, eu volto no tempo, né? Isso daí foi... Zé, ó, eu sei que a gente passou o tempo, passou 10 minutos. Agradece a Beth aí, para ela não puxar minha orelha depois, tá bom? Agora não pode, né? Já tem mais de 30 anos. Quando era pequena, sem problema, agora não pode mais. Ô, Zé, mais uma pergunta só, pode ser? Para a gente encerrar? Não, sua vontade, ó. Foi em casa. Opa. Seu Gabriel, faz a pergunta aí, meu querido, meu xará. Boa noite a todos. Saudade, boa noite senhor. Aí ao Zé. Para mim é um imenso prazer, mais uma vez, poder vê-lo, que eu o vi só naquela final lá do Corinthians. E tem uma passagem muito boa daquele jogo, porém, não sou corintiano e nem torcedor da Ponte Preta, sou botafoguense. Mas entrei no túnel errado e caí lá no Leão da Fabulosa, ou qualquer coisa desse tipo aí, sofri um bocado, Zé. Mas você me disse que existe uma diferença e não pode se comparar. Você tem toda a razão, nós não podemos comparar. Eu hoje moro em Minas Gerais, sou mineiro, e aqui nós não temos sequer estádio municipal. Então, as crianças hoje têm muito mais oportunidade de outras atividades e não vão para o esporte como ia no seu tempo, que era praticamente uma das únicas opções que tinha. E a maioria também tem família que quer que a pessoa estude, que vá para outros caminhos, que você mesmo disse para nós, o quanto é difícil você conseguir galgar e chegar aonde você chegou. E eu estava lá quando você estava também. Eu não sei se tem mais alguém que assistiu o jogo, eu assisti, porque eu era atleta de São Paulo, e você falou numa coisa, treinamento de escada, eu fiz muito isso, inclusive no fosso, puxando pneu. E o São Paulo, não sei se você lembra na época, comprou um aparelho que chamava Gladiador, você lembra disso? Gladiador, é onde o pessoal ia lá fazer a recuperação de jogadores, na época de Bezerra, do Mário Sérgio, daquele outro Zé Sérgio, e essa turma toda aí. Valdir Pérez, eu estava lá. Eu não era atleta de campo, eu era atleta do atletismo mesmo. Inclusive, cheguei a disputar o Troféu Brasil aí em São Paulo. Eu morei em São Paulo, me formei em São Paulo, sou professor e atuo até hoje. Então, a dificuldade é essa, Zé. A dificuldade é essa, levar a criança chegar nesse patamar, nesse gosto, nós ainda não conseguimos. Eu parabenizo a quem tem a chance de fazer isso, eu também tenho essa chance, mas eu vejo que há um recuo muito grande das próprias pessoas, principalmente das famílias, que vê uma dificuldade muito grande no seu filho e quer que seu filho estude. Você também não vê essa diferença? Um abraço para você, viu, Zé? Fica com Deus. Obrigado pelas palavras aí. E é gostoso, né, a gente ouvir esse tipo de confirmação, né? Hoje nós vivemos, infelizmente, pensando nessas oportunidades. Né? E eu sofri muito esses últimos anos aí, porque eu fazia um trabalho aqui na Fundação Casa, que é na FEBEM,
levando a atividade esportiva. E o que a gente mais sentia foi exatamente o que o senhor falou. A falta de oportunidade que esses jovens tiveram antes de cometer os delitos. Né? Os espaços aqui... A gente fazia joguinho até nas praças. A gente apanhava porque fazia o campinho lá na praça com tijolo, com meia, aquele negócio todo, 2 laranjas. A gente brincava na praça. Dali que a gente saía. O professor passava lá, olhava e falava, pô, tem um timinho ali, não quer ir lá brincar? Alguma coisa mais ou menos assim. Então, eu sou também um pouco saudosista como o senhor, eu sou dessa época, né? O senhor também deve estar com 50 e pouco, quase igual a mim. Obrigado, 65. A maioria são mais jovens que a gente aí, né? Então, a gente viveu um pouco disso, e a gente sente hoje. A gente sente muito. É uma pena, né? É uma pena que a gente não pode voltar no passado, né? É muito difícil. E não tem esse interesse que acho que a professora falou, dos políticos, né? O prefeito, ele fazia o campeonato, era Plínio Paganini. Então, o campeonato tinha o nome do prefeito, então não tinha essa briga política. O prefeito dava camiseta, dava jogo de camisa, dava bola, ajudava a pagar a arbitragem, porque tinha times que vinham da fazenda, não tinha condição. Então, o próprio prefeito estimulava, e ele acabava virando torcedor das equipes. Né? É o estímulo que falta, né, a esse tipo de trabalho, principalmente a área de educação física, ela está um pouco renegada, né? Hoje o cara também não gosta muito de dar aula e ele quer ir num espaço que ele apareça, né? Antigamente não, ele saía caçando os caras para fazer atividade. Hoje as academias também tomaram esse espaço, né? Então o professor de educação física está sofrendo também. Aí encontra muitos deles aqui, a gente sabe, enfim, a gente também não tem como fazer alguma coisa, né? Quem sabe ganhando numa lota aí a gente possa fazer alguma coisa futura. Mas parabéns, eu agradeço aí a participação do senhor, a forma com que o senhor trata esses problemas, né? E até hoje ainda continua tratando dessa forma, né? E a gente fica com saudade, né? Porque quando a gente ouve alguém que teve um pouco daquilo que a gente teve na nossa geração, e hoje é difícil de passar para essa molecada. Hoje é mais difícil. Antigamente se passava com mais facilidade também, né? Porque tinha um interesse. Né? O ser humano tinha um interesse maior. E agora ele parte mais para a internet, né? Ele quer saber de computador, ele quer saber de celular, bola, vai ter que criar uma situação para ele jogar bola. Não, prefiro fazer no celular. Então ele joga o futebol no celular. Quer dizer, infelizmente, são ciclos, né? Gerações diferentes que estão se passando e a gente vai ficando, né? A gente vai ficando para trás. José, deixa eu só te falar. Nós tivemos recentemente a perda de um jogador do Corinthians. O nome é Ditão. Eu acho que no Ditão houveram dois Ditões. Irmão, tinha o Geraldo, o Geraldo era o Ditão. Tinha o menino, o irmão dele, que também jogava basquete, o Adilson. Não, mas esse foi jogador do Corinthians, faleceu agora recentemente. Não, é o Gilmar Fubá. Do Maranhão. Ah, do Maranhão? Não, ele é do Maranhão, mas morava aqui na minha cidade, em Paraguaçu. E agora faleceu o Gilmar Fubá. Esse é o... Não, o nome dele era Benedito Maranhão. Ditão, que eu chamava. Jogou no Corinthians. Tem foto dele. É estranho o nome do Maranhão. Depois você dá uma olhada lá. Faleceu agora recentemente. Zé. Obrigado, queria... um abraço, viu? Outro. Um abraço, Gabriel. Zé, obrigado pela oportunidade. Agradecer a todo mundo presente aqui. Ana, deixa eu falar um pouquinho só, que eu estou emocional, tá? Depois eu passo para você, tá bom? Zé, manda um abraço aí para a Beth, para o seu filho Fernando lá no Corinthians, que tenha muita paciência para descobrir novos talentos. Manda um abraço para ele também, por gentileza, de coração. E muito obrigado por você ter aceito o convite. Obrigado por 77. Eu nasci em 81, mas eu estava também naquele jogo lá. De alguma forma eu estava lá. Não sei como, mas eu me sinto naquele jogo todo corintiano. E muito obrigado por tudo. E daqui a pouco tem Corinthians e Mirassol, que vai jogar o Campeonato Paulista sem comentários, né?
Mas vamos lá. Gabriel, você estava lá, eu estava lá, você estava lá, Gabriel. Então, sou o pai do Gabriel, Zé Maria. Então, ó, aí, Zé Maria. E eu, 77, eu estava lá no segundo jogo. Exatamente. Perdeu para a ponte. O maior público que o Luiz já teve, 151 mil pessoas. Nunca mais foi batido. Eu estava lá naquele dia. Então o Gabriel estava lá também, Gabriel. Tô falando, Zé. De xará para xará. Mas, Bora, foi um prazer enorme bater esse papo com vocês, pô. Muito agradável. Obrigado. Muito à vontade. Perguntas maravilhosas. A gente volta no tempo, rapaz. O saudosismo passando por nós, né, rapaz? Olha, o que puder, nossa, eu já vou. Mais para frente a gente marca outro para segundo tempo. Aí tem a prorrogação. Aí vai ser mais pessoalmente. Aí eu vou aí para. Opa! Não, beleza. Então, meu coração não aguenta. Aí, se Deus quiser, daqui a alguns dias a gente já vai tomar vacina, aí vem vacina para todo mundo, aí abre a porteira, nós vamos aí tomar uma gelada, pô. Tô tomando água aqui. Chato. Tô tomando água aqui. Aí, ó. É nóis, Corinthians. Termina depois dessa, vai. Depois dessa, termina. Por favor. O corintiano que não toma uma, não tem jeito. Tem que tomar uma cervejinha. É lógico, é isso aí. Mas, se Deus quiser. Mas é legal. Parabéns para vocês. Obrigado aí pelas perguntas. Obrigado pelo entretenimento. Pô. São momentos que a gente fica aqui trancado, a gente, poxa, não vê a hora de sair. Pô, e vocês aparecendo, a gente se solta. Mais um dia de alegria para a gente. Bom, eu quero agradecer pela oportunidade de participar desse bate-papo. Apesar de eu não ser corintiana, muitas das palavras que foram ditas aqui serviram de motivação não só para mim, mas acho que para todo mundo. E antes que todo mundo saia, eu queria pedir para todos ligarem a câmera, para a gente poder fazer o nosso print, para postar na nossa página no Instagram. E queria também falar que a nossa sobrinha que vai fazer o print, ela não pôde participar porque ela está em aula. Esconde Ô, Luiz, esconde o Fluminense lá atrás, Luiz, por favor. Não vou, não. E eu sou Fluminense por um parceiro do Zé Maria, que o Zé Maria jogou com ele na seleção de 70 e na Portuguesa. O Félix. O Félix. Por causa dele, que eu sou... o papel! Por causa dele, que eu sou torcedor do Fluminense. Porque se fosse o Leão, seria palmeirense. Se fosse o Ado, seria corintiano. Mas, por sorte, foi o Félix. Félix me estendeu a mão, rapaz, quando eu cheguei aqui em 66. Legal. Em 66, quando eu cheguei, o Félix abriu a porta do Canindé para mim, caracas. Olha aí, rapaz. E ele era um goleiro muito bom, né? O Gabriel. Ele era magrinho, o papel, aquele esparadrapo no punho, calção preto, lembra até você faz eu lembrar dele, rapaz. Grande papel. Obrigado, Luiz. Recordar é viver. Gabriel, desculpa, mas o Zé Maria, uma pergunta bem rápida para você. Desculpa mesmo, de verdade. Sempre quando pensa ser no melhor Corinthians de todos os tempos, lateral direito é você, não tem outro. Mas Zé Maria, o melhor do Corinthians de todos os tempos, lateral direito. Só você pode me fazer para mim, sem pensar muito, qual foi o melhor lateral direito que você viu jogando na sua vida? Olha, rapaz, eu em 67, 68, meu pai falava do Djalma Santos, que eu comecei a observar. No interior eu via muito Djalma Santos. E tive a felicidade na despedida dele no Maracanã em 68. Participei, né, praticamente ele se despediu e eu que assumi o lugar dele. E o Carlos Alberto, né? Impressionante. O Carlos Alberto foi, para mim, um grande espelho para que eu pudesse chegar onde eu cheguei, porque eu era um jogador muito marcador. Né? E continuei sendo até o fim de carreira. Eu aprendi um pouco a fazer aquela liberação, que praticamente começou com ele, né? do lateral apoiar. Praticamente foi o Carlos Alberto, tanto que ele fez gol na Copa do Mundo. Então, Djalma Santos foram os dois, né, que eu conheci logo de cara e tive a oportunidade de jogar com muitos, né? Joguei com o Jair Marinho, joguei com o Oswaldo Cunha, joguei contra Furlan, joguei com o Rosemiro é meu vizinho aqui, enfim,
Mas Djalma Santos e Carlos Alberto, para mim, foram marcos para mim, né? Para a nova geração, com certeza. O Cafu, que também foi um baita de um lateral, né? Mas já é uma geração diferente, é um estilo diferente. Leandro também. Leandro, e muitos outros, né? O Alfinete, enfim, um monte de laterais que tinham as funções. Mas para mim marcou, que foi a minha época, a minha geração, né? 60, 70, Carlos Alberto e Djalma Santos. Então, Maria, muito obrigado, viu? Valeu mesmo. Obrigado, Franz. Ana, e a foto? Sabrini. Oi, só um minutinho que eu já vou tirar. Eu quero um sorriso bem bonito de todo mundo. Já peço desculpa por não poder participar, mas é que eu tô no meu curso. Ê, que caneca maravilhosa, hein, Gabriel? Vou sortear a caneca no final do projeto, hein? Tirou? Aí, Luizão. Tirando. Aí, pronto. Aqui do Bahia. Nossa, caiu. Corinthians caiu? Caiu o copo aqui. Ô, Luiz, ó, parou, Luiz. Tô brincando. Caiu o copo, que é o tudo. Gente, obrigado pelo todos, participação. Um beijo no coração. Vai, Ana, finaliza pra gente. Já finalizei. Já finalizou? Eu tô Já. sem... Mas, Zé, muito abraço. Manda um abraço pra Beth, pra todo mundo. Pro Fernando. Obrigada pela participação. Obrigado a todos, gente. Meu sogro mandou agradecer também, agradecer ao Zé Maria, agradecer a você pela oportunidade aí de Obrigado. conversar com você, nosso grande ídolo aí do Corinthians aí. Ah, obrigado. Obrigado, gente. Muito sucesso ainda pela frente, muita vida. Valeu, Cris. Vai, Bahia. Bahia. Bora, Bahia. O meu é Elisa, eu não tenho nada. Tavares, fora Mário Tavares. Fora Mário Tavares. Mário Tavares. Mário Tavares, eu perguntei se era Mário Travalini, falei, pô, já me bagunçou a cabeça aqui. Doutor Mário Tavares, Pindamonhangaba. Olha aí, acabando a pandemia, vamos estar aí pra gente tomar uma, hein? Opa! Ah, com certeza, Zé. Com certeza o churrasco. Pode deixar tranquilo que já tá gelando aqui na geladeira já. Opa, que beleza. Pinda, né? Hã? Pindamonhangaba, perto de Taubaté. Aí eu entro em contato com vocês, de vez em quando eu vou em Aparecida, é perto. Oh, nossa. Aí né, vai lá na Basílica, vê a padroeira. Aí eu dou uma ligadinha, tô passando aí para tomar, para cobrar minha dívida aí, tomar açaí. Oh, vai ser uma honra. Não esquece de mim quando o Zé vier, por favor. Aviso. Vai ser a festa da favela. Mas se Deus quiser, vai ser breve. Vai ser breve, em breve. Obrigado, Zé. Tudo de bom para vocês. E até vai, já Corinthians, vai. é nóis. Obrigado, um abraço a todos aí do Corinthians. É nóis, vai, Corinthians. Valeu, Franz. Valeu, Anselmo. Valeu, Luiz. Obrigadão. Valeu, obrigado. Muito bom, muito obrigado. Valeu, Zé Maria, valeu, Gabriel. Gabriel, excelente, como sempre, viu? Você Obrigado. cara aqui para nós. Eu tenho que todo dia te agradecer. Obrigado, Cris. Maravilhoso, viu? Amanhã também tem. Amanhã é o Carlos Eduardo Ribas, hipismo. Quem quiser, fica à vontade. Isso é muito... Qual a modalidade dele, Gabriel? Não, hein? Hipismo. Vai ser lá da Bélgica. Ele está da Bélgica. Okay. Obrigado. Um abraço, Zé. Outro. Valeu, gente. Ô, Zé Maria, um abraço aí. É nóis. Maravilha. Obrigado a vocês. Vamos ver o Corinthians ganhar agora. Boa noite, Gabriel. Boa noite para todos. Obrigado, Boa noite. Ana, corre lá para ver o Coringão, Ana. Ana linda, Sabrini, meu amor. Oi, Cris, sua linda. Oi, princesa. Oi, amor. Cadê a Vi? Oi, Vi. Saudade. Saudade. Ai, que Eu esqueci a gravação, gente. Tchau.